Fala pessoal do canal Thiago Borges, Bob Proctor dublado. Segue a segunda parte da introdução do seminário You Were Born Rich. Você nasceu rico. Bom estudo. Agora, eu vou colocar isso na perspectiva correta para vocês. Eu estava ganhando $4.000 por ano e devia $6.000. Então vejam, eu não estava realmente interessado em ser mais feliz ou saudável na época. Eu achava que se resolvesse esse problema com o dinheiro, o resto ficaria ótimo. Ele, então, me falou que existem certas leis governando a felicidade e que se eu as seguisse, eu ficaria cada vez mais feliz. Aquilo soou estranho para mim, mas aquela era a opinião dele. Então ele disse: você não vai ter um sistema engenhoso construído na magreza. Mantenha seu corpo em forma excelente de funcionamento. E então ele falou da área do dinheiro. Disse: sabe, há leis exatas governando a riqueza. Então segurou um maço de dinheiro e continuou: esta coisa não pode falar, mas pode ouvir. E se você chamá-la, ela virá. Bem, posso garantir-lhes que estava quase gritando com ele com todas as minhas forças. Disse que não existia essa coisa e que existe o dinheiro, e que tinha concluído que era só uma questão de tempo. Rei sugeriu que se eu seguisse esse livro, é o livro de Napoleon Hill, Pense em Riqueza, e disse: sabe, tem um segredo nesse livro. Se você descobrir qual é o segredo, terá o que quiser de verdade na vida. Então, você pega uma pessoa que não está feliz, nem muito saudável e tem dívidas e diz isso. Eu tive dificuldade em aceitar. Tinha 26 anos e apenas não conseguia aceitar tal ideia. Mas Ray disse: bem, já que seu jeito não está funcionando, por que não dar uma chance ao dele? É isso que eu gostaria de sugerir a vocês hoje. Se vocês não estão conseguindo os resultados que desejam, seus métodos obviamente não estão funcionando. Por que não tentam os nossos? Com frequência, eu menciono que John e eu temos uma licença para nos gabar de cada uma das ideias que usamos, porque nenhuma delas é nossa. Não reivindicamos a origem dessas ideias. Na verdade, abertamente dizemos que não originamos. Nós apenas as coletamos de livros aqui, seminários acolá e de professores do mundo inteiro. O que fazemos é colocar tudo junto e organizar numa maneira correta. Então, se sua forma de agir não está te dando os resultados que você deseja, eu devo sugerir que você olhe com muita seriedade essas ideias. Eu procurei o segredo e não pude encontrá-lo, mas encontrei em uma parte uma coisa peculiar que falava sobre o segredo. Aqueles que querem adquiri-lo e usá-lo acabam se vendo literalmente varridos pelo sucesso com pouco esforço. E eles nunca mais se submetem ao fracasso. Que promessa maravilhosa! Ele continua: se você duvida disso, estude os nomes de quem os usa, onde foram mencionados. Confira os registros por você mesmo e será convencido. Agora ele lista por volta de 100 nomes. Temos Henry Ford, William Wrigley, James J. Hill, George Eastman, Theodore Roosevelt. Ele continua aqui: John D. Rockefeller, Thomas Edison, Luther Burbank, Woodrow Wilson. Como eu poderia relacionar todas essas pessoas? Eu não poderia me relacionar com eles. Mas veja, nessa primeira parte ele disse: verifique seus nomes ou seus registros onde foram mencionados. Então eu fiz isso. Então peguei livros sobre Edison, livros sobre Rockefeller, sobre Woodrow Wilson, sobre todas essas pessoas grandiosas que ele menciona aqui. E sabe o que descobri? Descobri que eles não são diferentes de você ou de mim. Muitos deles tiveram muito pouca educação formal, o que me deixou confortável, porque eu também não tive. Muitos deles tiveram trajetórias difíceis quando começaram, mas descobri que somos todos essencialmente iguais. Sabe o que era diferente? Os resultados que eles conseguiam. E se eu estudasse por aqui e pelo capítulo sobre persistência, Napoleon Hill menciona que a persistência é uma qualidade ao caráter do ser humano, tal qual o carbono é para o aço. Ele diz que a única coisa que encontra em Edison ou Ford que não encontrou em mais ninguém é a persistência. Eles arrumam uma ideia e ficam obstinados nela. Então olhei para minha própria vida, e eu nunca tinha feito isso. Eu tentei algumas coisas algumas vezes, e quando ficava difícil, eu desistia. Tinham pessoas que diziam: ei Bob, por que você não desiste? Eu respondia: você tem razão, eu vou. Agora, percebam que as pessoas com quem eu estava também perdiam. Eu nunca me agarrei a alguma coisa. Eu coloquei na cabeça que se eu encontrasse o segredo, eu trabalharia nele até que eu morresse. E eu encontrei o segredo. Estava em uma centena de lugares diferentes no livro. Era simplesmente sentar-se, decidir o que quer de verdade, escrever isso num cartão, carregar esse cartão no seu bolso e lê-lo todos os dias, o quanto for possível. Agora, tenham em mente que eu ganhava 4.000 por ano
e devia 6 mil. Eu estava sentado num quartel dos bombeiros naquele dia e escrevi no cartão que eu teria em minha posse, no Réveillon de 1970, 25 mil dólares. Eu escrevi isso no cartão em 1960. Sabe, a ideia de ter 25 mil dólares soava como uma espécie de fantasia. Eu escrevi isso no cartão em 1960. Sabe, a ideia de ter 25 mil dólares soava como uma espécie de fantasia. Eu não achava que tinha 25 mil dólares no quartel inteiro na época. Então, escrevi no cartão em 1960. E mantive comigo. Eu dei uma década de prazo a partir daquele dia. Eu realmente não acreditava que aconteceria. Mas descobri uma porção de coisas. Descobri que se você escrever uma mentira no cartão e lê-la com bastante frequência, vai começar a acreditar nela. E sabe, William James, na virada do século, disse: acredite, e a sua crença irá, na verdade, criar o fato. Eu fiz o que Hill sugeria. Eu li o cartão todo dia. Eu carregava e continuava a ler. Um dia, um dos caras do quartel pegou o cartão de mim, leu e passou para os demais. Todos riram, dizendo que eu nunca ficaria rico. Teve um colega num seminário num outro dia que disse que aconteceu o mesmo com ele. Eles estavam num seminário, pegou um desses cartões para si, alguém no trabalho dele pegou, passou para os outros e todos riram. Mas ele disse: eu vou vencer. Eu não li mais o cartão na frente de ninguém, mas continuava lendo. Eu ia no banheiro, sentava no vaso, fechava a porta e lia o cartão. Eu estava no trânsito, parava no sinal fechado e lia o cartão. Então, algo bastante curioso aconteceu comigo. Um ano mais tarde, eu estava ganhando 175 mil dólares por ano. Essa era uma grande mudança, até que eu conquistei mais de 1 milhão em um ano. Agora, isso não deveria ter acontecido. Veja, tudo que me ensinaram desde que eu era garoto implicava que se eu não fosse à escola, não poderia vencer. Se você não tivesse negócios, habilidades e experiência, não poderia vencer. Eu não fui à escola, eu fui expulso do ensino médio. Fui convidado a deixar a escola. Nunca vou esquecer o quão feliz eu fiquei quando eles tomaram aquela decisão. E olhando agora, provavelmente eles estavam mais felizes do que eu quando tomaram aquela decisão. Mas ali eu tinha 16 anos, tinha pouquíssimo conhecimento, absolutamente nenhuma habilidade e, na visão mais otimista, minha atitude era pobre. Que chances eu tinha? Eu acreditava não ter nenhuma. E eu sabia disso. Então fiquei pulando de trabalho em trabalho. Em fábricas, na marinha, em bares, na maior parte do tempo em bares, até quando completei 26 anos. Eu tinha 26 quando Ray conversou comigo. Tinha pouquíssimo conhecimento, absolutamente nenhuma habilidade e minha atitude não tinha melhorado muito. Mas ele me introduziu a essa ideia e descobri que não importa o que aconteceu no passado, você não precisa ter passado por uma faculdade, ou talvez tenha passado. Você pode não ter uma educação formal grande, ou talvez tenha. Mas isso não importa de verdade. Se você quiser ir, e se quiser ficar agarrado a isso, e estudar as leis, você descobrirá que vai vencer. Então eu tomei uma decisão. Se alguém tivesse escrito um livro, ou se tivessem falado sobre isso, me decidi. Eu leria cada livro que for escrito, se necessário fosse. E digo a vocês, eu tenho uma das melhores bibliotecas em desenvolvimento pessoal, psicologia e na área da mente que vocês encontrarão em qualquer lugar. E não digo biblioteca só de livros, mas de gravações, fitas, e eu viajaria para qualquer lugar do mundo se ouvisse sobre um bom seminário para conhecer mais a mim mesmo. Descubra mais sobre si mesmo. Descubra o que faz você mais denso. E, sabe uma coisa estranha? Eu descobri, enquanto me estudava, que eu entendia melhor você. Porque nós somos essencialmente todos iguais. E eu apenas encarei a forma como isso funcionava. Este seminário não é nada a não ser a combinação de todo esse estudo. Não é apenas o estudo, mas muita prática. Muito estudo minucioso e muita experiência. E John e eu temos visto grandes mudanças acontecendo em nossas vidas. Porém, mais que isso, vemos mudanças fenomenais acontecendo nas vidas de milhares e milhares de pessoas que estudam esses seminários. Já fizemos seminários longe, como em Takapuna, Nova Zelândia. Já fizemos por todos os Estados Unidos, cada estado nos Estados Unidos. Já fizemos por todo o Canadá. Pessoas na Inglaterra estão estudando isso agora mesmo. E, de fato, esse livro, Born Rich, está sendo lido na Rússia agora mesmo. Isso fica a uma boa distância daqui, e há muitas diferenças ao que a maioria das pessoas naquele país estão acostumadas. Agora, nós já dizemos hoje que a riqueza material é um estado normal e natural para você viver. Em compreensão intelectual, no fim do terceiro parágrafo da página 2,
é de importância vital. A compreensão intelectual desse programa não é difícil. Num período relativamente curto de tempo, você estará preparado para responder corretamente a uma bateria de questões sobre esse programa Born Rich. Se você ler e memorizar, vai responder a quase todas as perguntas nele, mas isso não quer dizer que você vai vencer. Você pode rapidamente dizer, eu sei, alguém mencionou algo. Você diz, eu sei. Eu conheço gente que diz isso o tempo inteiro. Sempre respondem com, eu sei. Agora, saber e fazer são polos distintos. E eu aponto isso em 2 ou 3 lugares no livro, que ler e memorizar não vai fazer você ter sucesso. É o entendimento e a aplicação dos pensamentos sábios que conta. Você deve entender a ideia e depois agir sobre a ideia, independentemente do quanto a programação antiga quiser te segurar. Você tem que sair desse casulo e fazer o que deve fazer. John Ruskin aqui nos dá um conceito excelente em educação. Ele diz, educação não significa ensinar às pessoas o que elas não sabem. Significa ensiná-las, mostrá-las, guiá-las a se comportar do jeito que não se comportam. Agora, a compensação que vocês receberão por seguir as ideias que estudarão nos próximos dias é absolutamente incrível. Eu não posso fazer nada, a não ser continuar a expressar as grandes ideias quando eu falo das coisas boas que vêm até vocês. Vocês podem fazer qualquer coisa que quiserem, podem ter qualquer coisa que quiserem, ao seguir essas ideias. Eu escolhi acreditar que todos desejamos algo. Bem no fundo de vocês existe um sonho, e de vez em quando um sonho flutua até a superfície da mente consciente. E quando isso acontece, rapidamente vocês o empurram, dizendo, eu não posso fazer isso. A verdade é que vocês podem, só não sabem como. E se vocês mantiverem isso na cabeça, vou dizer, vocês estarão acabados. Vernon Howard uma vez disse num livro magnífico, O Caminho Místico para o Poder Cósmico, você não pode escapar da prisão, se não souber que está numa. E eu penso que todos estamos em uma, em algum grau. Mas aquele sonho que você tem, que surge na sua mente, eu sugiro que você olhe com muita atenção. Eu ganhei uma fita cassete de um senhor, num seminário que estava conduzindo há alguns anos atrás. Era a cópia de um discurso feito por um pastor de Minneapolis. E tinham alguns trechos nessa fita que eram absolutamente incríveis. Ele dizia que a coisa mais triste que é oficializada num funeral não é a morte do corpo, mas a morte de todos os sonhos. Aquela casa que você queria construir, mas nunca construiu. Talvez aquele carro que você queria comprar e nunca comprou. A viagem que queria fazer e nunca fez. O negócio que você queria começar e construir, mas nunca fez. Bem, o mais triste não é a morte do corpo, mas é a morte de todos os sonhos. Nós temos que fazer o que está dentro de nós. Nós vamos para a sepultura com a música ainda tocando. No decorrer desse seminário, John já vem no minuto para conduzi-los, pela parte de como usar propriamente esse seminário. Mas ao passarmos por isso e o entendermos, se você não direcionar toda a informação que ouvir para um fim específico, a informação será provavelmente inútil. Então, o que sugiro vocês a fazerem, à medida que o John vem para cá, é escrever aí mesmo no livro em poucas palavras, num espaço vazio qualquer, aquela coisa que vocês querem de verdade. E olhem para a citação no final da página. Ralph Waldo Emerson disse, faça a coisa e você conseguirá a energia para fazer tal coisa. Não espere. Comece agora mesmo, estando pronto ou não. Diga, eu vou atrás. Eu vou conquistar. E suas circunstâncias atuais não têm nada a ver com o lugar que você está indo. Mais à frente nesse livro, você descobrirá que há uma citação de um autor magnífico. Disse ele, suas circunstâncias podem ser inconvenientes agora, porém, elas não devem se manter assim, se você perceber um ideal e se esforçar para alcançá-lo. Agora, pense nisso. Você pode não ter muito dinheiro. Sua vida social pode estar num estado caótico. Talvez seu negócio não esteja andando da forma que você gostaria. Ele disse que suas circunstâncias podem ser inconvenientes, porém, elas não vão se manter por muito tempo assim. Se você perceber um ideal e se esforçar para alcançá-lo. Agora, passem para a próxima página. E eu gostaria de convidar o John aqui de volta, para guiá-los em como utilizar propriamente esse programa. E eu não suponho existir pessoa melhor que eu conheça que seja capaz de fazer isso. Eu vi o John começar, e essa é uma história comum em Born Rich. Eu vi o John começar do zero e seguir sempre em frente. John Canary aprendeu a usar tão bem as ideias nesse programa que se tornou um professor bem confiante dessas mesmas ideias hoje.
Saiba que milhões de pessoas estão ganhando milhões de dólares assistindo ao meu seminário Você Nasceu Rico. É fenomenal. Eu fiz isso há muito tempo atrás, mas você pode assistir gratuitamente agora. Assista isso, estude, absorva toda a informação. Isso transformou a minha vida. Te ajudará a viver uma boa vida. Você também pode. Está disponível gratuitamente. Você Nasceu Rico. Assistam. Segue a divulgação do livro Você Nasceu Rico. Foram 6 meses de muito trabalho até essa professora e tradutora ter nas mãos o livro que tanto gostou, escrito em português. A tangaraense é responsável por colocar no mercado brasileiro a obra de um dos escritores mais conceituados dos Estados Unidos, Bob Proctor. O Bob Proctor ele é famoso no mundo inteiro por causa do Segredo. Ele foi uma das principais estrelas do livro e do filme O Segredo. Então hoje ele é um palestrante que é super famoso, né? Ele trabalha com grandes empresas, né? Nessa linha de treinamento e cursos. E aí no Brasil nós queremos convidá-lo para o ano que vem para ele vir dar umas palestras, né? Falando sobre o conteúdo do livro. O best-seller internacional Você Nasceu Rico é um dos maiores fenômenos editoriais do mercado americano. Já foi traduzido em vários idiomas: russo, japonês, alemão, entre outros. O livro está na lista do New York Times como um dos mais vendidos. Eu já li muitos outros livros, né, na área de desenvolvimento pessoal e profissional, mas esse livro ele te ensina como você mudar. Então você consegue superar e colocar novos paradigmas em sua vida, e isso que dá um resultado maravilhoso. A obra em inglês foi publicada em 1997. A versão em português só foi possível depois de muita persistência da professora. Ela ganhou a confiança do escritor e a autorização para lançar o exemplar no Brasil. Eu tenho certeza que as pessoas que lerem vão indicar para muitas outras pessoas, porque é um livro assim que tem um efeito rápido. Assim, em 3 semanas eu já estava vendo mudanças na minha vida, assim, fantástico. A tangaraense já pensa em traduzir outros livros do mesmo autor. O Bob Proctor tem vários livros, né? Eu agora, como representante dele no Brasil, eu quero traduzir os outros dele. Ao cadastrar seu e-mail através do link que está na descrição, você ficará informado no que diz respeito ao relançamento do livro em português e receberá uma dublagem inédita do Bob Proctor, que eu passei para a Hilda e para o Francisco. Segue um trecho do vídeo. Paradigmas controlam os resultados em sua vida. Têm o poder em tudo em sua vida, desde os seus relacionamentos pessoais até seus rendimentos. E quando você muda seus paradigmas, tudo em sua vida começa a melhorar. Olá, sou o Bob Proctor e quero te dar as boas-vindas a Paradigm Shift. Para receber esse bônus do canal Thiago Borges, Bob Proctor dublado, basta acessar o link que está na descrição. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Ajude-me a continuar dublando vídeos e palestras do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Thiago Borges.